Bom dia, Rafaela. Vou aguardar um pouquinho aqui os nossos seguidores entrarem. Bom dia, professor Canuto, Michel Canuto, nosso convidado do Live Berk de hoje. Vou só esperar alguns minutinhos para os nossos seguidores entrarem e eu já inicio a nossa live hoje sobre responsabilidade civil e bullying. Vamos tratar desse assunto com o professor Michel Canuto de Sena. O Instagram já está avisando aos seguidores do iberc.brasil. E já já nós começamos a nossa live. Bom dia, professor Michel Canuto, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Como que você está? Ótimo. Bom, na verdade, hoje a gente amanheceu com uma notícia bastante triste, mas apesar disso, né, tenho certeza que a vida tem que continuar. Então, é uma honra, primeiro, recebê-lo aqui na nossa Live Berk, um projeto que se iniciou no passado e que a gente continua esse ano. Então, com um tema extremamente interessante. Então, é um prazer, na verdade, conduzir essa live hoje com você. O nosso presidente Nelson Rosenwald já entrou aqui, também está desejando bom dia. A Rafaela Nogaroli, porque eu indivíduo a condução dessa live. E o público já está entrando, professor. Então, a gente já pode começar a dialogar sobre esse tema, porque é muito assunto para um tempo tão curto, infelizmente. Então, antes de mais nada, eu reitero os agradecimentos em nome do IBERC. É um prazer tê-lo conosco para tratar de um assunto tão não, interessante do ponto de vista jurídico, mas sem sombra de dúvida, né, um mal à sociedade, ou seja, o bullying, de fato, cada vez mais vem atingindo um número maior de crianças e adolescentes, um grupo que merece especial atenção. Então, eu já começo, na verdade, te fazendo duas perguntas. Você acabou de publicar um livro sobre responsabilidade civil organizado e pesquisando um pouco sobre você no Lattes, eu vi que você tem uma especial predileção pela responsabilidade civil. Queria saber um pouquinho por que é a sua área de interesse, por que você tem se debruçado tanto sobre esse tema. Bom dia a todos. É o seguinte, quando eu iniciei a minha trajetória acadêmica, na verdade, eu sempre tive um pé assim na responsabilidade civil, mas também no campo da saúde pública. Então, toda vez que o meu mestrado mesmo não é em direito, ele é dentro do campo da saúde, o meu doutorado também ele é no campo da saúde. Percebo que hoje, com essa questão de pandemia, coronavírus, então nós temos outros profissionais também que se destacam muito bem nesse nicho. E quando eu pensei na responsabilidade civil, que ano passado eu tive a grandiosa satisfação em receber um convite para compor o nosso IBERC, o nosso Instituto de Responsabilidade Civil, então a responsabilidade civil e a saúde, ela caminha na minha vida já por muitos e muitos anos. Então eu tenho essa satisfação e essa felicidade em trabalhar com um tema que me é muito caro, com certeza, e que eu tenho satisfação em dialogar com diversas pessoas de diversos estados, né? Esse ano já fiz entrevista com o pessoal de Minas, de Curitiba. Também temos um evento aqui da nossa UFMS, nós tivemos um debate, eu fui um dos palestrantes, juntamente com uma psicóloga e um tenente da polícia, então nós tivemos essa divisão aí do que nós podemos fazer mediante uma situação tão crítica, porque quando nós falamos de responsabilidade civil e bullying e violência, a violência ela não pode ser aceita em ambiente algum, principalmente na escola, que é um momento que a pessoa está ali construindo
está simplesmente tendo os primeiros passos e os acessos de uma vida acadêmica, e também nós sabemos que muitos deles não possuem nem sequer o alimento em suas casas. Então ela busca, naquele ambiente, além da educação, a questão da segurança também. Bom, eu estava vendo que esse é exatamente o tema do seu doutorado, né, e com um especial enfoque numa ação de saúde pública, né? Como que a gente consegue conceituar bullying, né, Michel? Porque assim, é um termo amplo, muito utilizado, mas que é preciso ter contornos bem delimitados para que a gente possa ter um combate efetivo a essa prática. Então, o que é bullying? O bullying, ele é simplesmente o abuso reiterado. Nós temos a figura daquele agressor, que ele vai sempre fazer um ato repetitivo, e ele vai ter um maior potencial ofensivo em relação à vítima, porque a vítima, toda vez que ela recebe esse tipo de violência, ela vai se tornando um sujeito naquela relação mais fragilizado. Então nós temos as ameaças, as agressões físicas, verbais e psicológicas. Então tudo isso está dentro do conceito de bullying. Em especial, quando eu comecei a minha pesquisa de doutoramento, eu tive acesso a algumas escolas, porque eu fiz uma pesquisa de campo, e em uma delas, a diretora, quando eu apresentei o projeto, ela, cheia de lágrimas nos olhos, disse: se o senhor tivesse implantado essa pesquisa uma semana antes, nós teríamos salvado a vida de uma adolescente de 14 anos, que cortou os punhos em função de perseguição na escola. Motivo 1, ela era de cor escura, então a escola toda ficava atrás dela, por uma questão que nós temos, o racismo estrutural. Nós precisamos debater sobre isso também. Nós não temos como enxergar uma questão de violência simplesmente como direito, não, nós precisamos abarcar também os outros campos, nós necessitamos do pessoal da psicologia, da enfermagem, da medicina. O direito em si também tem tanto que fazer sobre isso. O outro motivo que fez ela chegar nessa ideação suicida foi a questão da pobreza extrema. Ela não tinha roupa para chegar até a escola, ela não tinha calçado, então aqueles colegas ficavam atrás dessa menina simplesmente fazendo essa tortura psicológica. E quando eu tive esse acesso com a escola, simplesmente eu falei: a minha pesquisa de doutoramento ela vai valer muito, ela precisa chegar em outros estados, em outras instituições, e venho conseguindo fazer isso. Inclusive, já faço um convite aqui para o Iberto e também para você, meu querido. Eu vou estar lançando, mês que vem, um livro, na verdade, formato e-book, sobre violência escolar e também ideação suicida. Então, quero presentear o Instituto com esse e-book também. Sem sombra de dúvida, a leitura obrigatória. Assim, o tema do suicídio é um tema que é de especial interesse dos meus estudos, né? Embora não dentro do tema do bullying. Mas eu tenho 3 reflexões a partir da sua fala. Assim. Primeiro, é difícil combater o bullying, porque, na verdade, o bullying descortina, melhor dizendo, uma série de outras práticas discriminatórias. Então, o racismo, a homofobia, a transfobia, em alguns casos, né, até mesmo a discriminação contra pessoas com deficiência. Então, minha primeira pergunta como fazer um combate integrado, né, de maneira que, de fato, a gente consiga proteger principalmente crianças e adolescentes mais vulneráveis, ou seja, com uma vulnerabilidade potencializada. Segundo, o bullying, a gente somente considera essa prática em face de crianças e adolescentes, ou é uma prática que transcende, inclusive, esse grupo? E terceiro, que eu consegui extrair da sua fala, o combate ao bullying precisa de uma articulação integrada com diversas áreas do saber, ou seja, é um assunto interdisciplinar ou multidisciplinar necessariamente, né, professor? Muito interessante sua colocação, porque quando nós falamos de violência escolar, nós não podemos também imaginá-la dentro de um nicho, dentro de uma caixa, porque hoje nós temos o bullying, o cyberbullying, a violência contra a população LGBTQI+, a violência contra a mulher e a violência também na questão das pessoas negras. Então nós temos todo esse arcabouço para ter uma dimensão de preocupação dentro e fora das escolas também.
porque quando nós somos questionados acerca do bullying, do cyberbullying, que também é uma modalidade nossa hoje de estudo, as aulas estão remotas, a violência continua. Mas eu percebo que toda essa violência acerca desse grupo de pessoas que precisam de atenção e precisam de profissionais que façam algo acerca delas, eles também precisam desse estudo, como você mencionou muito bem, interdisciplinar ou multidisciplinar. Porque nesse momento, quando eu trabalho com uma vertente inter e multidisciplinar, nós temos ali o advogado atuante, como ele pode ajudar nessas questões, e ele pode. O juiz, ele tem uma força muito grande na sociedade, uma força muito vinculante, principalmente quem trabalha com ECA, porque nós temos a proteção da criança e do adolescente. Então nós precisamos chamar todas as figuras sociais, todos os profissionais de todos os estados para estarem participando dessa promoção. E essa promoção, que nós temos ali desde uma legislação do nosso sistema de saúde, ela vem em torno da prevenção. O que é prevenção? É justamente você mapear situações e bolar estratégias, narrar estratégias ali com o grupo para prevenir aquelas situações. Quando você trabalha com esse discurso interdisciplinar, eu tive a grata satisfação de fazer parte de uma obra coletiva na Universidade de Oxford, que vai ser publicada no próximo mês, e lá eles estavam encantados com esse programa de doutoramento que eu fiz, porque o nosso programa o nosso programa ele debate situações que a sociedade precisa direcionar e também precisa ter atenção com isso. No nosso grupo, que eu atuo como co-orientador, eu tenho uma advogada que trabalha com cyberbullying, eu tenho um advogado que trabalha com bullying, eu tenho também uma juíza aqui do Estado, que ela trabalha com violência doméstica. Então, olha a força da questão inter e multidisciplinar. E nós precisamos estender as mãos para todos os colegas e trabalharmos para um bem coletivo. E esse objetivo, hoje, aqui na nossa conversa, no nosso debate, é justamente uma população de vulnerabilidade, a criança ou adolescente. E quando você coloca essa terceira pergunta, mas o bullying ele é destinado apenas à criança e adolescente? A resposta é não. Todos nós já fomos ou somos vítimas. Quem é do ensino superior também, às vezes o aluno pega você numa situação estratégica ali, fotografa e aquilo começa a virar um meme dentro da universidade, dentro da faculdade. Mas aí eu pergunto, aquilo que era considerado uma brincadeira antigamente, nós podemos hoje entender como um simples desfecho harmonioso? Nós precisamos saber receber também esse tipo de situação? Não é bem assim. Hoje nós temos a violência escolar, o bullying e todas as outras que eu elenquei como uma questão de saúde pública. E nós precisamos mesmo fazer essa harmonização de todos os campos inter e multidisciplinares para termos um resultado, um respaldo maior. Porque na verdade a escola é um espaço de socialização, é um dos primeiros espaços de socialização da criança e, por consequência, deveria também ser um espaço de acolhimento, mas nem sempre é isso que a gente observa, né? Às vezes, na tentativa de integrar-se a determinados grupos, acaba que essa violência ela se torna brutal, né? Inclusive, levando crianças e adolescentes à ideação suicida e, em muitos casos, né, ao próprio óbito. Você mesmo estava falando, né, que o seu grupo tem não somente advogadas, juízes, ou seja, é necessário um diálogo aberto e plural dentro do próprio direito, né? Defensores públicos, Ministério Público, advogados, juízes, talvez até com uma formação específica para que se tenha uma sensibilidade para esse tema. Porque às vezes eu observo muito que o tema do bullying, para uma parcela da sociedade, ainda é visto como uma brincadeira e não como um ato de violência. E às vezes falta exatamente essa sensibilidade, né? Essa empatia para as vítimas de bullying. Ou seja, não é um tema que deve ser estudado apenas pelo direito. Como fazer essa costura, esse diálogo,
para que se consiga ter uma compreensão sistêmica, né? Uma compreensão integrada do bullying, professor? Muito interessante sua pergunta novamente. Pois bem, quando nós falamos essa questão sistêmica, como que nós podemos chamar, né, a grosso modo, os outros campos para fazer uma integração de todo esse projeto nosso? Digamos que eu já consegui aqui no meu estado, mas a minha pretensão é justamente ampliar isso. Eu não posso, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu não posso deixar dentro da minha caixinha aqui do estado uma conquista que eu consegui juntamente com diversos profissionais. Isso é mérito, o meu mérito de doutoramento, ok, mas eu não fiz nada sozinho. Eu tenho diversos profissionais que me ajudaram e me ajudam até hoje. A partir do momento que alguém me chama de Minas, de São Paulo, do Rio, para fazer uma entrevista ou fazer uma palestra acerca disso, eles estão tentando, como o IBERC está fazendo hoje, pegar essa semente e plantar também em outros solos. E nós precisamos, sim. Ano passado eu fiz uma explanação para mais de 1.000 pessoas em outro instituto, que é vinculado em Direito de Família, e ali eu fiquei muito feliz porque eu recebi mais de 250 mensagens das pessoas querendo fazer parte do meu projeto. E, pessoal, nesse momento não tem como, porque ainda é uma fase de doutoramento, mas eu estou com a implementação desse projeto em cunho social. A partir desse momento eu consigo receber pessoas. E, inclusive, hoje eu já tenho apoio do Mato Grosso, que é um estado vizinho aqui nosso, e de outros estados também que estão cedendo esse espaço, como você disse, ainda bastante preconceituoso, por falta de empatia das pessoas que acham que se hoje eu dirijo uma ofensa a você, simplesmente está tudo resolvido. E a questão não é essa. Então nós precisamos sim montar todo esse gancho. Nós temos a legislação hoje de combate ao bullying, de prevenção ao bullying, mas só que eu vejo que ela está pouco aplicável ainda. Então nós precisamos fortalecer esse movimento. E como que fortalece o movimento? Todos aqueles que têm espaço, têm voz, nós precisamos utilizar e convidar essas pessoas para fazer toda essa explanação conjunta. E ela não fica só na teoria, não é um assunto de teoria, nós precisamos colocar esse assunto em prática, nós precisamos colocar esse assunto todos os dias numa pauta, não só de governo, mas das nossas universidades também. O bullying, ele não é só entendido, ele não é só aplicado em questões de criança e adolescente, como você bem disse. Nós temos ali o bullying na universidade, aquele velho trote, né? Eu passei em um curso que é invejável. Será que aquilo é um trote ou é um bullying? Será que a pessoa que carrega consigo ali 5 anos de faculdade ou 6 anos de faculdade, que é o caso da medicina, ela vai saber administrar, gerir toda essa emoção da cobrança do mercado de trabalho e mais as ameaças, ofensas que ela recebeu e recebe ali dentro daquela situação? Então nós precisamos trabalhar o bullying não mais de uma forma fechada, como uma ofensa mínima. Não, nós estamos trabalhando com potencial ofensivo gigantesco e que isso atinge sim as pessoas de uma sociedade e que isso atinge sim as pessoas e de uma forma despreparada. E quando nós trabalhamos essa questão da violência, ela tem violência verbal, ela tem violência física. A violência verbal, mas com uns poucos dias você vai esquecer daquela atitude. Não, não é assim. Você simplesmente potencializa aquilo e aquilo torna-se uma depressão, torna-se uma ideação suicida. Então nós não podemos deixar isso acontecer também com os mais vulneráveis. Então essa dimensão que nós podemos costurar aí com outros profissionais e com outros campos é justamente isso. O bullying, na verdade, é naturalizado na nossa sociedade, não como uma forma de violência, mas como uma brincadeira muitas vezes aceita. Dizem que é coisa de criança e de adolescente, na verdade. E a partir da sua fala, eu tenho duas, né, reflexões assim, para fazer. Na verdade, o primeiro, como difundir a prática de violência e não uma brincadeira. E segundo, você mencionou a legislação brasileira. A legislação brasileira hoje, que trata do bullying, é suficiente? Ou o conjunto de normas que nós temos é suficiente para o combate ao bullying? Ou, na sua visão, ainda é necessário uma lei mais enérgica sobre a temática?
Essa pergunta que você fez, na verdade, eu já respondi numa semana passada, em outra entrevista. Eu fiz uma cirurgia semana passada, então fiquei afastado alguns dias do trabalho. Mas me perguntaram a mesma situação. Precisamos de mais legislações acerca disso ou precisamos de mais fiscalizações acerca disso? A resposta ela vem justamente nesse âmbito da fiscalização. Quem está fiscalizando isso nas escolas? Será que a escola, como entidade educacional, ela consegue fazer esse filtro de identificação de bullying, acompanhamento e tratamento, que nós precisaríamos aí de uma pessoa, um profissional da psicologia também, psiquiatria, para fazer esse conjunto. Então, automaticamente, essa resposta ela é muito nítida. Nós temos hoje a nossa Lei 13.185 de 2015, que ela trata justamente a questão do bullying. Ela institui esse programa de combate à intimidação sistêmica ou sistemática, que é o bullying. Então, ela vem ali elencando ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos agressivos, pejorativos, ameaça por qualquer meio. Então, ela já estava fazendo uma previsão de 2015 para a data de hoje, 2020, das questões também virtuais. Grafites que façam alguma simbologia, a humilhação daquela pessoa, expressões preconceituosas, isolamento social, que é algo que a escola não tem como mapear, porque nós estamos falando de um sistema que também precisa da pessoa ter acesso à sua família e também ter um respaldo. E nós sabemos que hoje todo o sistema familiar ele está num molde diferenciado, onde a mãe precisa trabalhar e o pai também precisa trabalhar. E muitos das nossas crianças e adolescentes, elas estão sendo monitoradas por vizinhos, avós e também pelas mídias sociais hoje, desenhos e filmes e tudo mais. Então nós temos uma fragilidade que ela não está só na escola. E eu digo, a escola, pelo menos as que eu trabalhei, elas me abraçaram de uma forma tão acolhedora que eu pude presenteá-las com o meu projeto e elas têm muita gratidão hoje em função disso e replicam esse projeto. Hoje eu já trabalho com um eixo muito maior do que eu coloquei num projeto lá de doutorado, porque eu não imaginava que eu estaria trabalhando com tantas vidas como eu trabalhei nessa época. Então tudo isso é uma massificação aí que nós precisamos enxergar e também trabalharmos com certeza em conjunto. Bom, Michel, acho que tem um ponto que é talvez um consenso, né? É da necessidade de enfrentamento desse tema, ou seja, o combate ao bullying é para ontem, né? Na verdade, é necessário até um enfrentamento ainda mais enérgico, ainda mais incisivo a respeito desse tema. Mas, na perspectiva jurídica, e aí, né, para a gente entrar um pouquinho no tema agora da responsabilidade civil, como que é possível caracterizar o bullying? Ou seja, quais elementos, juridicamente falando, são necessários para caracterizar o bullying? O bullying ele pode ser entendido e caracterizado também por alguns elementos que eu vou falar aqui para você. Desde então, nós temos a vontade intencionada. Isso estou trabalhando da sociologia e psicologia até chegar numa responsabilidade civil. Então, nós temos a vontade intencionada do autor de lesar a vítima. E pode-se verificar que, nesse momento, não trata-se de um comportamento culposo, mas sempre doloso. Então, nós estamos ali falando de dolo. Eu tenho a vontade de diminuir o Vitor todos os dias no ambiente escolar. Então, eu vou fazer isso. E não importa o que ele faça, não importa o que ele diga, eu sempre vou estar nesse primeiro elemento fazendo esse ataque. Esse ataque ele sempre vai ser de uma forma muito dolosa. A repetição da agressão. Nesse sentido, quando nós falamos de um comportamento do agressor, ele não vai se exaurir no primeiro dia ou na primeira oportunidade. Então, ele constitui uma repetição de condutas que vão ser capazes ali de angustiar a vítima e até encaminhá-la a uma ideação suicida. E o mais importante no estudo do bullying, da violência, é justamente a presença de espectadores. Porque quem comete essa violência precisa de alguém que assista isso. Então, já o espectador, nessa questão, ele já vem com a maioria dessas condutas do agressor e a prática do bullying em público. Então, o agressor, ele também tem
essa outra parte, não só a vítima, mas também o público. Ele precisa também dessas questões ali que estejam vinculadas a um espectador, ou, no caso da escola, os espectadores, porque nunca dirige-se apenas a uma pessoa, mas sim a um grupo, né, imenso. Mas quando nós falamos também juridicamente dessa situação, nós também temos a questão da mediação de conflito, tá? Então nós temos ali o viés psicológico, o viés social, o viés da mediação, até chegarmos na discussão da responsabilidade, porque nós sabemos que a responsabilidade nesse meio de campo, ele vai ser quem vai ressarcir e como nós podemos colocar isso. A gente só ficou sem voz. O objetivo dessa mediação... Voltou? Voltou, a gente o objetivo dessa mediação de áudio. Perdão. O objetivo da mediação de conflito é justamente pacificar todos esses conflitos sociais em ambiente escolar, cumprindo uma disposição preambular da nossa Constituição de 1988. Haja vista que no Brasil, quer de forma interna ou externa, quer dizer internacional ou nacional, nós precisamos de uma harmonização social e o comprometimento de toda a solução pacífica de todas as controvérsias. Então nós não podemos simplesmente calar e falar, não, é uma questão de uma brincadeira, de uma ofensa infundada e que a pessoa precisa superar isso, sendo que nós temos norma constitucional também nesse diálogo aí, de todas essas questões que nós possamos imaginar e também implementar na nossa sociedade. O Conselho Nacional de Justiça ele editou uma resolução de número 125 de 2010 para reconhecer essa necessidade da consolidação de uma política pública, com incentivo também de aperfeiçoar os mecanismos consensuais de solução de litígio. E isso aplica-se também às nossas escolas, às nossas entidades de ensino. Para tanto, o nosso Conselho Nacional de Justiça, ele assumiu o papel de auxiliar aos tribunais para a organização e para a implementação desses serviços dos meios consensuais na solução de litígios. Então, perceba que nós temos uma construção ali não só de um ponto. Então, a sua pergunta anterior, ela volta aqui e eu complemento, porque nós temos, sim, um respaldo jurídico para essa situação. O que nós estamos precisando nesse momento são de pessoas qualificadas no mercado e que façam uma ação, que eu digo, é uma ação plenamente voluntária, porque não temos como ressarcir ou remunerar todas as pessoas que estejam dispostas a fazer isso. Aí nós entramos em outra situação, que quando nós aplicamos a mediação, nós estamos proporcionando àquelas partes envolvidas a possibilidade de uma reunião com um cenário adequado, com a participação de um mediador que é capacitado para estabelecer um diálogo entre os litigantes com um compromisso de construir uma ponte ou um acordo entre eles, pacificando dessa forma todo aquele conflito que estava posto. Michel, eu tenho duas perguntas, uma minha e a outra de um dos nossos seguidores aqui, do André, que eu também vou aproveitar para fazer. A primeira até mesmo pelo título, né, da sua tese, né, que está em elaboração. O bullying para você é uma questão de saúde pública, ou seja, também é uma questão de saúde pública. Essa percepção, essa consideração de que o bullying é uma questão de saúde pública impacta em que nesse tema? Ou seja, quais são os impactos dessa percepção? Essa é a minha colocação. E tem uma pergunta aqui bem interessante do André Kreptis, salvo engano, que diz o seguinte: os projetos que a escola implementa para combater o bullying influenciam para diminuir eventual compensação ou se trata de um dever que não interfere na quantificação do dano decorrente do bullying? Pois bem, vou começar pela sua pergunta. Então, quando nós temos nós pensamos assim, será que ninguém está fazendo nada acerca do bullying? Estão fazendo sim. E nós temos, inclusive, um programa da polícia chamado PROERJ, não sei se você conhece, mas o PROERJ ele fala de violência de uma forma vinculada ao uso de drogas, tá? Então ele não trabalha muito bem essa questão da psicologia, da afetividade, de todos esses pontos. Então nós temos ali um distanciamento dessa questão.
Quando você me faz essa pergunta de como nós podemos entender o bullying como um problema de saúde pública, eu fiz vários estudos, isso também vai ser divulgado e publicado em um livro que eu estou elaborando da minha tese, que é justamente isso. Fatia do nosso orçamento público, ele é direcionado para as pessoas que não elaboram um prontuário ali, vítima de bullying. Não. Mas elas estão em acompanhamento psicológico e psiquiátrico em decorrência daquele bullying. Tem um outro colega que faz o mestrado, e eu estou orientando ele, que ele trabalha com essa questão do suicídio, e a pesquisa dele foi justamente isso, buscar as fichas de pronto atendimento do Sistema Único de Saúde e saber qual que é o motivo da ideação suicida, qual que é o motivo do suicídio. E justamente o bullying está lá, justamente a perseguição sistêmica dentro de um ambiente escolar está lá. Então nós precisamos se entender como um problema de saúde pública e que isso vai gerando gastos para toda a nossa população, e sabemos que na outra ponta nós temos aumento de impostos e todas as questões vinculadas a essa situação. Então nós não podemos mais imaginar, de forma alguma, que nós tenhamos essa situação do bullying plenamente isolada. E eu já digo a você que eu estou indo para o meu segundo doutoramento agora, e eu continuo com essa expectativa de pesquisa com outro viés, que inclusive vai ser no viés da responsabilidade civil também. E ano que vem eu inicio também um estágio de pós-doutoramento também com essa questão. Sei que você também já está nessa fase aí de pós-doutor, e nós sabemos, quem é estudioso, quem é apaixonado pela academia, o quanto é expansivo esse nosso amor, essa nossa paixão. Então já convido você também para umas próximas publicações que você já mostrou interesse no meu eixo e no meu tema também. Então, só finalizando essa primeira pergunta, sim, é uma questão nítida de saúde pública que nós precisamos, sim, dialogar, inclusive, com os atores da saúde pública. Quem são esses atores, Michel? São as pessoas que justamente estão dentro do sistema de saúde. Eu estou falando aqui de questões públicas. Eu não estou falando de questões privadas. A pessoa que tem maior recurso, ela simplesmente encaminha o filho para um psicólogo, para um psiquiatra, tem uma babá que monitora, tem uma escola que faz monitoramento por vídeo e tudo. Eu estou falando da questão da massa. Eu estou falando das pessoas de escolas públicas, que necessitam de uma atenção maior. E que muitas vezes aquela vítima de bullying, ela chega na casa dela e não consegue ter acesso aos pais, porque os pais não estão em casa. Com quem que ela vai dialogar? Se nós implementarmos esse projeto de uma forma, um filtro, principalmente com os profissionais da psicologia, que são também membros dessas equipes multi-interdisciplinares da saúde pública, nós já teríamos assim um avanço e uma redução gigantesca acerca de toda essa questão de pessoas que estão ceifando as suas vidas em função de perseguição e bullying. Então nós não podemos justamente imaginar que nós podemos isolar isso como um caso só no nosso campo jurídico. Não, nós precisamos tratar isso como algo na saúde pública. Inclusive, em outro evento que eu participei faz 2 semanas, nós trabalhávamos aquela situação da inteligência artificial. Então ali você percebe que hoje nós temos diversas inteligências artificiais incutidas em redes sociais que elas fazem justamente esse mapeamento, elas... A partir do momento que tem uma ofensa, uma palavra ofensiva, é acionado um mecanismo da inteligência artificial e isso já torna-se um encaminhamento, uma denúncia. Fantástico. Então, nós podemos também trabalhar com esses mecanismos, pensando justamente como afastar isso. Porque hoje, em época pandêmica, que cada pessoa está na sua casa, muitas vezes essa pessoa... para falar o português muito claro, ela não tem acesso a uma rede de computador, ela não tem acesso à internet, e isso também gera bullying, porque aquela criança, aquele adolescente, ela continua permanecendo e pertencendo a uma instituição de ensino. Então, por que fulano não consegue ter acesso se eu tenho? Ah, então eu vou excluí-lo em questão da razão ou da forma financeira que ele leva a vida, porque ele não é digno de estar aqui. E nós sabemos que mesmo com toda a proteção que criança e adolescente tem, nós ainda temos a figura daquele
que sempre vai utilizar a má-fé nas relações. Em outra palestra que eu fiz também com uma psicóloga, ela elencou muito bem a figura do psicopata nessas instituições de ensino, que nós temos, sim, crianças e adolescentes com psicopatia em nível muito elevado. Então, essas pessoas, elas simplesmente destroem aquele meio que as pessoas estão vivendo e não guardam nenhum tipo de rancor. E, por outro lado, a família também não fica sabendo disso. Aquela criança ou aquele adolescente guarda isso consigo e não tem ninguém para ouvi-la, acompanhá-la e também tratá-la de uma questão tão sensível, de uma questão tão que me deixa assim com o coração tão apertado. Nós temos hoje a questão da pandemia, que nós estamos perdendo diversas vidas diariamente, mas nós também temos outras questões também que nós precisamos ter essa preocupação. E o bullying, desculpa, é um assunto que ele pertence à minha parte sentimental também, porque eu fui vítima de bullying, eu fui filho de leiteiro, então na escola tinha aquela perseguição que, meu Deus do céu, não era uma brincadeira de um dia só. Então era uma perseguição constante e humilhação dentro do ambiente escolar. A minha família, sempre muito humilde, não tiveram na época como encaminhar para um profissional da saúde nem nada, mas digamos que todo o afeto que eu recebi dentro da minha família, ele potencializou algo chamado ajuda. Então, muitas pessoas não recebem isso, muitas pessoas não têm isso, então nós temos um desgaste aí, e que isso vai resultar lá na questão de saúde pública, com certeza. Você pode repetir a segunda pergunta? Não, eu tentava exatamente refletir com você, primeiro, né, a questão dos impactos da saúde pública, mas também agora, vou até complementar, na verdade, Michel, e fazer algumas colocações assim. Primeiro que eu acho que é muito importante a gente tratar sobre determinados temas no âmbito da academia por causa do papel transformador da academia, né? Então, a academia não somente produz conhecimento, mas também difunde e impacta, né, com o conhecimento que produz. E alguns temas são necessários. Então, eu costumo dizer que a gente não pode se furtar nunca de enfrentar determinados temas, porque, principalmente, o bullying faz parte da nossa convivência escolar, especialmente agora no âmbito universitário, né, onde a gente atua. Então, temas vinculados a pautas sociais de grupos vulneráveis e minoritários, sem sombra de dúvida, são vitais e importantes. A gente não está fazendo isso somente para produzir conhecimento, mas a gente está exatamente ajudando pessoas. E aí o papel transformador da academia é fundamental. Então é sempre uma honra participar de qualquer projeto, e aqui já deixo registrado meu agradecimento. Segundo, você está falando muito da mediação, né, que seria a mediação escolar. E aí, até para complementar com a minha pergunta anterior, você falou inclusive do papel de voluntários, de advogados, eventualmente até mesmo projetos vinculados à OAB. Mas eu queria entender um pouco mais como que essa mediação... Eu acho que a internet do Michel tá um pouco ruim, mas vamos ver se ele consegue ouvir minha pergunta. Como que a mediação escolar ela colabora e auxilia no combate ao bullying? E qual o papel das defensorias públicas e do Ministério Público, Michel? Eles também podem atuar dentro da mediação? É possível ver defensores ou promotores também promovendo? A gente sabe da limitação de pessoal institucional, obviamente, mas ainda assim há uma atuação extrajudicial estratégica das defensorias e do Ministério Público dentro da mediação no combate ao bullying. Eu queria complementar um pouco minha colocação anterior, acrescentando a atuação estratégica extrajudicial do MP e das defensorias. Bom, eu vou responder a sua pergunta bem na prática, o que está acontecendo aqui no nosso estado e também com os estados vizinhos. Eu tive a grata satisfação de receber um defensor público de um estado vizinho nosso aqui, chamado Mato Grosso, e ele mostrou interesse assim pleno. Na verdade, nós fizemos um evento juntos e ele mostrou interesse, e desde então, desse momento, nós estamos construindo uma ponte desse projeto para implementação, inclusive, de toda essa construção em outro estado. Então, assim, eu posso te responder que sim, a Defensoria Pública e o Ministério Público eles têm interesse, sim, de atuar nessas questões, mas também nós, como acadêmicos, de mestrado, doutorado, ou até mesmo de um estágio em pós-doutoramento, nós precisamos aguçar isso nas pessoas. Como você disse,
Quando nós estamos na academia, não é simplesmente preencher um currículo Lattes com diversas publicações, aquela quantificação, massificação de textos, de artigos, publicações em periódicos. Não, nós precisamos pegar o que nós temos isso de inserção social e implementar isso na sociedade. E muitas vezes o direito não socorre a quem dorme. Então nós não podemos deixar simplesmente uma pesquisa nossa ela correr toda essa trajetória de execução, publicação, defesa, acabou. Não. Nós precisamos tirar essa pesquisa da gaveta e buscar também as pessoas. Então, o que eu estou fazendo com o Ministério Público e também com a Defensoria Pública do Estado vizinho aqui hoje, nós temos já a implementação desse projeto aqui também num município chamado município de Sidrolândia, que é uma cidade do interior, e também, obviamente, na cidade de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Então, nós precisamos, sim, buscar esse alicerce, mas também precisamos falar, olha, vem cá, porque eu preciso que você conheça um pouco da minha pesquisa. Eu confesso que eu sou muito privilegiado, porque eu realizo muitos eventos acerca dessa temática, e o convite sempre, ele emenda um no outro, e as pessoas mostram interesse acerca disso. E eu percebo assim, nós, profissionais de direito, nós precisamos também mostrar qual que é o nosso potencial, o que nós podemos fazer pela sociedade. Então, nós não podemos mais deixar arquivadas pesquisas de mestrado, doutorado, que é um momento tão desafiador, você está virando um mestre, um doutor, né? Ou no seu caso, um pós-doutor ali dentro da sociedade, mas qual que é a estampa de uma inserção social? A inserção social é justamente essas questões. Então, em resposta à sua pergunta, finalizando esse bloco de perguntas, é justamente isso. E na prática aqui, na teoria, a resposta é sim, e na prática eu também replico, porque na prática eu estou conseguindo não só envolver o meu estado, mas como o estado vizinho, nessa questão da minha pesquisa. E essa pesquisa, eu espero que futuramente nós possamos dialogar sobre uma implementação de um projeto social, e não mais uma pesquisa de um doutoramento. Ela iniciou-se assim, mas eu pretendo deixá-la implementada mesmo na sociedade. Eu tenho aí o João, que é um defensor público lá do estado do Mato Grosso, que ele já me fez a propositura. Eu quero implementar esse projeto aqui dentro, e nós estamos correndo atrás disso também com a documentação e tudo mais. Aqui no nosso estado, eu sou coordenador pedagógico de uma comissão da OAB, então toda a parte pedagógica, acadêmica, ela passa em minhas mãos. E eu também já consegui impactar essas pessoas justamente com essa questão de como sensibilizar a população, porque nós precisamos desses órgãos também de competências para sensibilizar a sociedade. Bom, Michel, na verdade, assim, grupos minoritários não dormem, eles não têm voz, né? É diferente. Então, acho que primeiro a gente precisa começar a pensar nisso. Mas para a gente caminhar um pouquinho, até por causa do horário da nossa pós, eu queria te ouvir um pouco sobre a diferença entre bullying e cyberbullying, se há diferenças e se o enfrentamento tipicamente realizado para o bullying também pode ser aplicado ao cyberbullying. Acho que está com pequeno problema de conexão. Um minutinho que o Michel já deve retornar. E aí qualquer coisa eu repito a minha pergunta para ele. Lembrando que vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Que eu mesmo repasso ao Michel. Então quem quiser, né, tem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado. Tá me ouvindo, Michel? Voltou, reestabeleceu. Voltou? A gente tá voltando aos pouquinhos. Está tendo um delay aí na comunicação. Sim. Bom, eu entendi a sua pergunta, que você perguntou... Sobre bullying e cyberbullying. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre Perfeito. Se há distinção e como enfrentar também o cyberbullying. Na verdade, o cyberbullying, por tratar-se de uma ferramenta online, ela é muito peculiar do bullying, mas ela tem algumas diferenças ali, que são o anonimato, onde o agressor muitas vezes é anônimo. Ele causa toda aquela inibição por ter coragem atrás de uma tela, ou de uma tela de computador, uma tela de celular, e o próprio anonimato dessa questão permite intimidação de um indivíduo com outros.
A acessibilidade, quando nós falamos desse agressor, ele pode atacar a vítima a qualquer momento do dia, na parte da manhã, tarde, de madrugada, noite. Então nós temos essa questão. O medo da punição, muitas vezes as vítimas, elas não denunciam por medo, simplesmente de uma replicação ou de algo muito maior. Então nós temos ali o medo intimidador, até mesmo de uma morte. E o medo de ter a restrição. Isso é um estudo da psicologia que apontou que o medo justamente é do pai ou da mãe restringir o uso de tecnologias pelo adolescente. Então ele sente-se dividido, ele vai sentir dividido. De um lado eu sou vítima de uma violência virtual e de outro lado eu tenho medo também de perder o acesso à minha tecnologia. E quando nós falamos mais complementarmente a situação do cyberbullying, do bullying, o espectador dentro do cyberbullying, o agressor nem a vítima tem controle da proporção que aquilo vai tomar, ou seja, das postagens ameaçadoras que aquilo vai poder tomar dentro de uma situação de internet, chegando a bilhões de visualizações. Nós sabemos que quando nós temos uma colocação, inclusive estou escrevendo um outro livro com outra parceira minha, falando dessas questões da vingança pornô na internet. Que isso aí também é um tema muito interessante. Quando as pessoas filmam relações íntimas ou filmagens íntimas por meio de visualização de internet e acaba replicando isso e colocando a pessoa numa situação ali muitas vezes irreparável, né? Porque você imagina, você ser exposto em rede nacional justamente por uma exibição física de corpo ali. Então nós temos também esse contorno aí. Bom, Michel, eu vou fazer agora duas perguntas para que você possa organizar seu tempo, já que a gente está chegando nos 10 minutos finais da nossa live. Inclusive, uma pergunta muito interessante do caríssimo associado do Rafael Bizelli. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre a responsabilidade civil dos pais, em virtude da prática de bullying pelos seus filhos, né, e possível conduta omissiva dos pais, da responsabilidade civil da escola, em relação também à prática de bullying, né, dentro, né, no interior da escola, e o tema espinhoso da responsabilidade civil dos menores agressores, vamos assim dizer, ou seja, de crianças e adolescentes que praticam bullying. E o Rafael Bizelli, ele, na verdade, primeiro te parabeniza pela excelente exposição, pela bela pesquisa, Michel, mas faz a seguinte pergunta, e aí a gente trata tanto da responsabilidade civil individual e com a pergunta dele a gente já faz esse link para a responsabilidade civil coletiva. Ou seja, cabe dano moral coletivo em face de uma escola omissa? Uma pergunta bem interessante. E aí eu fiz esse bloco de perguntas para você se organizar e responder da maneira que você quiser, tá? Porque são 4 temas bem espinhosos, vamos assim dizer. Eu fico muito feliz com todas essas perguntas, todas as colocações, porque esse nosso tema ele não é um tema simplório, não é um tema que nós possamos ali simplesmente difundir ele ou resolvê-lo numa hora de conversa. Então nós temos aí várias situações, inclusive uma mestranda do nosso programa lá acabou de entrar, a Graciele Silva, ela trabalha com cyberbullying. Então, Graciele, bom dia, excelente tê-la por aqui. Então, no Brasil, nós temos esse debate sobre o tema, que ele vai ganhando destaque nessa trajetória, principalmente no Rio de Janeiro, que aconteceu de um ex-aluno de uma escola que ele assassinou de forma covarde e brutalmente 12 crianças indefesas. Não sei se você recorda desse cenário, sob a justificativa dele ter sido vítima de bullying na infância. Então, nós temos aí a vingança acerca do bullying. Então, o bullying ele é extremamente nocivo e gera responsabilidade civil, mesmo que praticado por um menor de idade, que é a situação que você me fez a pergunta. E essa questão da teoria da capacidade, ele vai incorrer justamente pelo relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Então, nós precisamos fazer algumas considerações acerca disso. De acordo com o nosso artigo 227, caput da Constituição, então, quando nós falamos de bullying, é um dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à vida, o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana, que é algo que precisa ser muito discutido. Então, nós temos ali o respeito também, a liberdade, além de colocar a salvo todas as questões
e todas as formas negligenciadas pelaquela instituição de ensino. Então, nós falamos, sim, de uma questão de dano coletivo. Portanto, além do efeito civil, nós precisamos falar da reparação do dano. Afinal, estamos falando de responsabilidade civil. Há um comando constitucional para o Estado e sociedade, também família, agirem de uma forma preventiva, com o objetivo de preservação da criança e do adolescente. Então, esses direitos similares, eles são previstos lá no artigo 4º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. A regra geral, quando nós falamos de responsabilidade civil, ela determina que o causador desse dano, sendo capaz, ele deve responder civilmente com os seus próprios bens, conforme nós temos ali advogando o artigo 942, primeira parte do nosso Código Civil. No entanto, nós sabemos que em situações excepcionais, admite-se um terceiro que seja alcançado para efeito reparatório. Então, nós temos ali o artigo 932 do Código Civil, que ele vem por uma responsabilidade civil do ato de terceiro, também conhecida como a responsabilidade civil indireta. Então, nós temos o inciso primeiro, ele vai fazer toda ele vai advogar a respeito disso, dizendo que os responsáveis por essa reparação civil, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Portanto, nós temos aí uma explanação dessa pergunta, que eu já vou vinculando, porque a pessoa fala demais, né? O tempo é muito curto. Então, nós temos aí, portanto, que os pais respondem civilmente pelos atos praticados pelos seus filhos menores, nos termos do nosso artigo 932, inciso 1, da nossa Lei 10.406 de 2002, nosso Código Civil. Código Civil. A conexão está dando umas... Mas está dando para te compreender, né? Muito bem, Michel, não se preocupe. Perfeito. Então, esse entendimento, ele foi adotado também pela 4ª Câmara de Direito Civil Público, do TJ, ao condenar o Estado de São Paulo a indenizar por danos morais uma criança vítima de bullying e agressões físicas em uma escola pública. Essa reparação, ela ficou estabelecida e fixada em R$10 mil. Então, eu acredito que vai em resposta à pergunta do nosso telespectador e também complementando. Só fazendo um fechamento do nosso tema, de acordo com os autos desse processo, a vítima de 12 anos de idade, ela vinha sofrendo bullying da parte de seus colegas e acabou sendo agredida por diversas vezes por estudantes dentro da sala. O garoto desmaiou na situação de violência e também de agressão e foi levado a um pronto-socorro para atendimento médico. Depois desse episódio, Vitor, ele ficou 8 dias sem ir à escola, em função do trauma, e atualmente ele passa por um tratamento constante com um psicanalista, para tentar associar desde as intervenções passadas até o dia de hoje, como que ele vai conseguir se livrar, ou pelo menos contornar uma situação dessa. Então, descumprida essa obrigação, a vulnerabilidade e também a integridade que aquela pessoa deveria ter acerca de seu corpo, ela não ocorre. Então, nós temos nessas situações que a responsabilidade civil frente a essa escola, frente a essa instituição de ensino, ela vai se emergir. Então, o poder público, ele precisa, nesse momento, ter uma decisão de todos esses danos causados e quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda. Atenção, vigilância e proteção acerca disso, que no nosso caso em tela aqui da pergunta, é a autoridade e também os funcionários daquela escola. Então, nós temos aí uma decisão vindo de encontro com toda a nossa explanação de perguntas aí, e eu não sei se eu consegui respondê-los. Conseguiu, professor Michel, com certeza. A gente vai agora para o sorteio do livro, o livro organizado pelo professor Michel, chamado Responsabilidade Civil, Aspectos Gerais e Temas Contemporâneos, que inclusive teve prefácio do professor Rodolfo Pamplona Filho. Aí o livro, sim, nós tivemos a participação aqui do professor Nelson Rosenwald, da Giselda Ironaca, do Silvio Venosa, da Joiciane Bezerra. Temos aqui diversos civil. E que eu tive a felicidade de organizar esse livro aqui. Eu digo assim, é um manual de direito civil hoje assim, muito completo e ele também trabalha as questões de estabelecimento escolar, de violência escolar, e dentre outros assuntos. Então,
Vitor, fique à vontade. E Na eu verdade, agradeço você que também. vai me dizer um número, Michel. Você pode me dizer um número de 1 a 20, por favor? E aí eu 15. faço aqui a contagem rápida para ver quem é o seguidor que vai ganhar essa excelente obra. 15. 15. Carol Azambuja. A Carol Azambuja, se estiver aí nos assistindo, tá aqui nos assistindo, só entrar em contato pelo direct com o Iberck, que a gente vai entregar a obra para você e o Michel vai, sem sombra de dúvida, né, fazer uma dedicatória para Carol Azambuja. Então, a Carol Azambuja já está agradecendo aí, já disse oba, né? Bom, Carol, então o livro é seu. Michel, só me resta agradecer muitíssimo. Foi uma excelente manhã de aprendizado, sem sombra de dúvida. Ouvi-lo foi um prazer sobre um tema que a gente verifica que é mais do que um tema de doutorado, é uma paixão que você mesmo compartilhou com a gente num momento muito sensível da live, que você já foi vítima de bullying. Então, agradeço a sua sinceridade, a sua entrega. E que bom que você conseguiu transformar isso num tema do seu doutorado e num projeto de vida. Pode ter certeza que você está ajudando muitas crianças e muitos adolescentes. Então, mais uma vez, agradeço pela participação na live, em nome do Iberck. Que bom contá-lo com você como nosso associado. Em nome do nosso presidente, do Nelson Rosenwald, que permite esse diálogo, essa troca de ideias, esses encontros. Mas agradeço, sobretudo, pela sua sensibilidade, pela sua entrega a esse tema, tá? Muito obrigado de verdade, foi um prazer ouvi-lo hoje. A gratidão é plena da minha parte. E fazer parte do Iberck, com certeza, é uma das minhas felicidades hoje, porque nós temos o nosso grupo ali comandado pelo professor Nelson Rosenwald, que é uma figura que eu admiro muito também. Tive o prazer de conhecê-lo em um evento acadêmico e desde lá nós tecemos também juntos essa obra sobre responsabilidade civil. E assim, eu digo, o espaço aqui do Iberck é muito importante. Nós precisamos replicar diversos com outros profissionais também. Então nós precisamos sim continuar trabalhando esse tema e a minha felicidade de estar aqui hoje com vocês é imensa, com certeza, Vitor. Muito obrigado pela gentileza, educação e, sobretudo, aí, pelo conhecimento que você tem também. Fiquei muito feliz com as suas colocações, muito espontâneas e também que elas tiveram aí totalmente essa ligação com a minha temática, que, como você bem disse, é uma paixão minha, não é só uma pesquisa. A gente nem falou sobre suicídio, né? De acordo. Então, a gente nem conseguiu falar sobre ideação suicida. Mas fica aqui um convite para um próximo diálogo. O Nelson agrega, acho que é isso, né? Eu sempre falo isso com o professor Nelson Rosenwald. O Nelson agrega, eu acho que isso já é uma característica que nos faz admirá-lo tanto. Muito obrigado. A gente se encontra daqui a 2 semanas na nossa próxima live Iberck, conduzido mais uma vez brilhantemente pela Rafaela Nogaroli. E é isso, Michel. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Agradeço a todos os seguidores que nos acompanharam até esse horário do almoço e até breve. Até mais, pessoal. Muita gratidão. Até mais, Michel. Muito obrigado. Boa tarde já a todos. Já deu meio-dia. Boa tarde a todos, gente. Até a próxima live. Excelente tarde.